Para quê? Para que nós, amados, possamos amar as coisas deste mundo. Este espírito demoníaco que se chama Mamão opera aqui na face desta terra. E Deus é muito claro: nós não podemos amar a Deus e a Mamão ao mesmo tempo. Então, Deus nos diz, amados, que nós não podemos ter um coração vazio aqui na face desta terra. Amém, igreja? Veja aqui em 1 Coríntios 6, o apóstolo da graça, ele conhecia bem estas coisas e por isso ele deixou isto escrito na palavra que o Espírito Santo lhe mandou escrever. 1 Coríntios 6:10. Romanos 4:17 primeiro. Romanos 4:14. Romanos 14:17. 14:17. Então, por isso que a palavra de Deus nos diz em Romanos 14:17, diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Ora, quem não tem Jesus no seu coração, meu amado, ou muitas vezes está amando a Deus e ainda amando as coisas deste mundo, muitas vezes, amados, o seu coração está na comida, está na bebida, não é? Vive por aí afora dando churrascadas, às vezes na hora do culto da igreja, de vez de estar em sua igreja, onde é que ele está? Ele está muitas vezes numa churrascada. Ora, a Bíblia nos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, de maneira alguma, não é, de maneira alguma. Então agora, indo a 1 Coríntios 6:10, é isso, não é? 1 Coríntios 6:10, a palavra de Deus nos diz: agora as nossas vidas, os nossos corações, não erreis. Olha o que ele está dizendo, o apóstolo São Paulo: não erreis. Diga com o seu pastor: não erreis. Então a palavra do Senhor está a nos mandar que nós não podemos o quê? Errar. Amém, igreja? Então diz: não erreis. Agora ele começa a dizer: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém, igreja? Então, se a pessoa está enquadrada num destes casos, amados, ela não pode herdar o reino de Deus. Primeiro ela tem que ser o quê? Limpa. Ela tem que ser o quê? Lavada pelo sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Deixar toda esta porcaria para trás, esta porcaria para fora. Por isso que a palavra do Senhor diz, lá em 2 de Coríntios 5:17, que se alguém está em Cristo, nova criatura e as coisas velhas já passaram. Amém, igreja? Ninguém pode estar, meu amado, dentro de uma igreja, servindo no reino, se ele é um idólatra. Não pode. Ninguém pode estar dentro de uma igreja, se ele e dizer que serve a Deus, se ele é um adúltero, se ele é um afeminado, se ele é um sodomita, se ele é um ladrão, se ele é um avarento, uma pessoa que está sempre bêbado, se ele é uma pessoa maldizente, se ele é uma pessoa roubadora. A palavra de Deus diz que não herdará o reino de Deus. Ela tem que ser primeiro o quê? Lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, deixar as coisas velhas lá para trás e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Deus seja louvado. E aí, ocupar o seu coração com as coisas do reino. Amém, igreja? Então, Paulo ainda falando em 1 de Coríntios 15, 50, né?
15:50, diz a palavra do Senhor: e agora digo isto, irmãos. Olha o que ele está dizendo. Ele não está falando a pessoas estranhas. Ele não está falando a pessoas do mundo, aqueles que não têm Jesus. Ele está falando a quem? Aos irmãos. Ele está falando àqueles que têm Cristo Jesus. Há muitas pessoas, amados, que não gostam destas verdades, não gostam de ouvir isto. Por que não gostam, pastor? Não gostam porque às vezes é aquilo que nós falamos na quinta-feira, é uma ferida que às vezes a pessoa tem, e tudo vai de encontro àquela ferida e machuca. Mas é preciso muitas vezes, amados, que a ferida seja limpa, amados. E às vezes você sabe que quando a ferida, ela está muito infeccionada, não adianta querer passar, como chama? Para amortecer, me deu um branco agora, como chama? Para amortecer, como chama? Anestesia. Não adianta passar anestesia no local, amados, que como está inflamado, a anestesia não pega, e vai doer. Quando o médico começa a raspar ali, fazer uma raspagem, para tirar aquela sujeirada toda que está ali, para vir o quê? Sangue novo, carne nova ali naquele momento, e voltar a cicatrizar a ferida. Mas para isso, muitas vezes, dói na vida da gente. A ferida dói. E a palavra de Deus também é assim. Ela corta muitas vezes e vai na ferida. E quando vai na ferida, bate. E quando a pessoa está do outro lado, que está enquadrada nestes casos aqui, diz: não, isso aí não é para mim, isso aí, puxa vida, para mim não, eu estou bem como estou. Mas a palavra quer cortar o mal pela raiz, para que a pessoa possa sarar, para que a pessoa possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso é que Paulo está dizendo: digo isto, irmãos. Ele está falando aos irmãos. E aí ele começa a dizer: digo isto, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Não pode, de maneira alguma. Ora, Paulo está dizendo a carne e o sangue. Por quê? Porque é na carne e no sangue que está o quê? O pecado original de Adão. E é aí onde a carne trabalha. Você sabe, o coração é de carne, e a carne quer sempre subjugar o espírito. Paulo disse que muitas vezes aquilo que eu não quero fazer eu faço. Por quê? Porque a carne muitas vezes te leva a fazer certas coisas, e é como naquela mensagem que pregamos passado, que a pessoa diz assim: pastor, eu não queria, pastor, falar, mas quando eu vi, pastor, já foi, pastor, agora não tem mais jeito, já falei, e agora, pastor? Não é verdade? Então, a carne é assim, nos leva. Por isso, amados, é que nós temos que nos policiar todos os dias. Diga amém por isso. Por quê? Porque a carne e o sangue não vai herdar o reino de Deus. Não pode. O que quer dizer? Que nós não podemos deixar o nosso coração o quê? Vazio, amados. Não podemos deixar o nosso coração vazio.